Graça e paz, olá minha querida, olá meu querido, que você tenha um dia maravilhoso, abençoadíssimo com a graça e a paz de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ardido meu coração, tem me impactado, não é nada novo, não é nada desconhecido. É um texto muito pregado, sempre pregado, muito falado e divulgado, que é João 3,16. João capítulo 3,16. Quando inicia-se o capítulo com o diálogo entre Nicodemos e Jesus, quando ele vai procurar Jesus à noite, e Jesus o indaga, chama a atenção de Nicodemos que é necessário nascer de novo. E nós chegamos lá no versículo 16 de João 3, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o versículo 17. O 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 que eu li anteriormente diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Antes de eu tecer alguns comentários importantes sobre esse capítulo, sobre esses versículos, eu quero te pedir já para você nos dar essa força. Eu não sei se você sabe, mas eu sou pastor dentro de uma comunidade no estado do Rio de Janeiro, dentro de Nova Iguaçu, chamada Grão-Pará. E lá os desafios são inúmeros. É óbvio que nós temos desafios, assim como que você tem os seus desafios, mas se nós nos ajudarmos, a gente consegue chegar a algum lugar, porque ninguém chega sozinho a nenhum lugar. Então eu peço a sua ajuda, a sua generosidade, santa generosidade, que você aí toque no sininho, que você inscreva-se, que você compartilhe, que você curta, peça aos seus amigos, aos irmãos da igreja, ao seminarista. Nós temos inúmeros outros vídeos que vão abençoar a vida do seu pastor, a sua vida, a vida do seminarista da sua igreja, e mais de 100 vídeos, e com certeza vão abençoar a sua vida. Então eu peço para que a gente continue assim. Hoje uma palavra evangelística pastoral, mas temos estudos, temos pensamentos, e eu gostaria que você me desse essa força para nós continuarmos. Então nós estamos lá no Grão-Pará fazendo esse trabalho. A nossa igreja ela tem no máximo aí 60 pessoas na nossa CREI local. O nosso trabalho é muito externo e por conta disso 60 pessoas não se chega a 1.000 inscritos. E a partir dos 1.000 inscritos eu consigo fazer o culto online pelo YouTube. Então eu peço sua ajuda, você aperte aí o sininho, você se inscreva no nosso canal, você curta, compartilhe com o máximo de pessoas aí, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bem, como eu estava falando, essa palavra tem ardido no meu coração. João capítulo 3, do 16 e o 17, 18, 19. Mas o 17 me chamou a atenção porque diz, eu vou repetir: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente sabe que nesse momento Jesus vem para salvar o mundo. Epifânia acontece, ele se faz carne, como diz João capítulo 1, e ele habita entre nós. Ele, como diz os Salmos, ele se faz abaixo dos anjos. Ele de forma 100% Deus, 100% homem, ele passa todas as dificuldades que um homem comum passa, e ele vence, e ele é crucificado para pagar o preço dos nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos, e ele volta aos céus e vai voltar. E nessa volta, na parousia, quando ele virá buscar a sua igreja, ele já vem para julgar todas as nações, todas as pessoas. Bem, se vai acontecer com o milênio, se vai ser do jeito que os pré-milenistas acreditam, ou os pós-milenistas, ou os amilenistas, isso pouco importa agora. O importante, se quiser, pode ir num dos nossos vídeos que fala sobre isso, mas o que eu quero falar agora de uma forma bem simples é que o texto fala que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
É um homem chamado Martinho Lutero, um grande reformador, porque tiveram tantos outros, e eu costumo dizer que na plenitude dos tempos, Lutero veio e calhou que em 1517 ele atestasse as suas teses na capela de Wittenberg, nas portas. E junto a ele existia um ajudador, um amigo íntimo bem particular de Lutero, chamado Micônio. Ele andava com Lutero, ele ajudava Lutero. E certa vez, diz a história que ele disse o seguinte, Micônio disse isso: não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se fadiga na obra do Senhor. Micônio disse: eu não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se fadiga na obra do Senhor. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. E por quê? Primeiro, porque todos estão condenados. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala também que não há homem sequer que não peque. Não peque. Eu lembro de um congresso de adolescentes, quando eu era membro da PIB de Irajá, e um pastor chamado Celso Ribeiro, que era da PIB de Petrópolis, comentou sobre pecado. E perguntou a todo mundo assim: quem tem pecado aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Congresso de adolescentes, né? Quem tem pecado aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. De repente, ele começou a falar: alguém já mentiu? Alguém já pegou o que não era seu? Alguém fez isso? Aí cada um ou outro foi levantando a mão. E de repente eu levantei também, e um amigo do lado levantou e falou assim: ué, você tem pecado? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Tem gente salvar os habitantes, as pessoas que estão no mundo. Contrariamente a isso, Jesus não veio para salvar o planeta Terra. Não, Jesus veio para salvar os habitantes do planeta Terra. João 16 vai dizer: todo aquele que nele crê não perecerá, mas será salvo. A gente sai de um estado de réu culpado, réu julgado culpado, para réu julgado absolvido. Nós que somos réus, porque somos pecadores, somos culpados, porque somos pecadores, e somos absolvidos, porque cremos e aceitamos o favor imerecido a nós, favor de Deus, pela graça sois salvos. É por isso que nós nos tornamos réus, julgados, mas absolvidos. Porque todo aquele que não crê são réus, julgados, condenados. Então Jesus veio para salvar eu e você. Segundo lugar, eu chamo a atenção muito que esse Micônio que andava com Martinho Lutero, ele tinha umas frases maravilhosas. E outra frase bacana que ele dizia era: as ovelhas devem ser pastoreadas e os campos devem ser ceifados. Micônio era muito interessante. Depois você passa a procurar sobre a história de Micônio, ele que andava com Martinho Lutero. O que eu aprendo, irmãos, é que nós precisamos falar do amor de Deus, divulgar. Eu preciso ter na veia o desejo de ser praticante e não só ouvinte da palavra de Deus. Veja o versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Duas palavras fundamentais. A primeira, versículo 16, Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. Segundo lugar, versículo 17, Deus enviou o seu Filho. Para estas duas ações, ou para essa ação, há uma reação, que é a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Eu tenho um filho que gosta muito do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tem um sujeito que é o Homem-Aranha, que é o Peter Parker. Tem uma certa situação do Homem-Aranha, logo no início dos episódios dele, ou da série do Homem-Aranha, que o seu tio avô, o seu padrasto, ou quem o criou, ele fica frente a frente com um bandido. Só que antes dele ficar frente a frente com um bandido, o Peter Parker pôde prender esse bandido.
segurar esse bandido. Ele estava em fuga, esse bandido, e o Peter Parker teve a possibilidade, ainda não estava com a roupa de Homem-Aranha, de prender esse bandido. E ele não o fez. E sabe o que aconteceu? Esse bandido esteve de frente com seu tio avô, ou seu padrasto, ou quem o criou, e quis o seu carro. E sem querer querendo, diz a história, ele atirou no seu tio avô e ele morreu. Se o Peter Parker tivesse segurado, impedido, preso, agarrado aquele bandido, talvez seu tio estivesse vivo. Gente, tem acidentes que podem ser, pode deixar de acontecer. Existem perdas que elas podem deixar de serem perdas quando nós fazemos e tomamos a decisão de assumir o chamado, porque o amanhã talvez seja tarde. Então precisamos fazer aquilo que é necessário, porque talvez o amanhã seja tarde. É tempo de tomar a decisão e arregaçar as mangas e ser mais praticantes do que ouvintes da palavra de Deus. Deus deu o seu Filho, Deus enviou o seu Filho. Isso é fundamental. Certo homem de Deus diz o seguinte: quando os crentes sentem dores na oração, é que nascem as almas. Quando nós sentimos realmente o quão é a obra de Deus na vida de quem quer que seja, para a transformação daquele que estava nas trevas para a luz, as pessoas, Deus começa a acrescentar na nossa vida os que serem salvos. Precisamos orar, pedir, rogar ao Pai do céu. É necessário ser íntimo de Deus. Lembra, enquanto a igreja orava, Pedro era solto. Irmãos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder ou pouco fazer. Nenhuma oração, muitos problemas. Terceiro lugar, é necessário conhecer a Deus através da sua fé, através da leitura da palavra, porque a fé vem por ouvir, e o justo vive pela fé, e a vitória que vence o mundo é a fé. E nós precisamos entender essa fidelidade de Deus e a sua palavra que nos dá a direção. Cantam por aí que ninguém explica a Deus, por completo não, mas a Bíblia nos dá diretrizes de como Deus deseja que nós nos cheguemos a Ele. É muito importante que entendamos que é importante, é fundamental sermos capazes de guardarmos a palavra de Deus, porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que amam a Deus. E em quarto lugar, é necessário ser grato. Gratidão é uma necessidade, é importante, é fundamental. Sermos gratos a Deus, gratos às pessoas. Sabe de uma coisa, a gratidão é uma chave que abre as portas certas. É uma chave. As portas, cada porta tem um tipo de chave. E a gratidão abre portas certas. É um princípio de portas abertas que Deus nos abre. Sejamos gratos a Deus e às pessoas, porque ninguém chega a nenhum lugar se não for com a ajuda de alguém. Jesus, em todos os momentos, nas refeições, ele sempre agradecia. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. O ser grato demonstra que você entende que você só chega a algum lugar graças a Deus e às pessoas que são usadas por Ele. O que importa não é o quanto, mas sim o como Deus quer te usar. Lembra de Ananias? Aparece uma vez, mas olha que obra usada para abençoar Paulo, que era Saulo, tirar aquelas escamas, batizá-lo. Lembra de Simão, Basilai e tantos outros que vão aparecer na história da Bíblia, poucas vezes, mas tão importantes. Meu querido, Jesus veio para salvar. O mundo de hoje como está? O que estamos vivendo nesses dias? Dias difíceis, que vão piorar. Mas se as pessoas conhecerem de fato a Jesus e se entregarem a Ele, há esperança. De fato, é preciso que nós estejamos mais próximos do Mestre e façamos que outras pessoas estejam também
próximas do Mestre. O desejo de Deus é que todo o homem seja salvo, seja alcançado. A gente vê isso em Ezequiel 18:32, a gente vê isso no Novo Testamento, quando fala que Deus não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos. E a gente vê em João, que é um livro que nos dá a ideia do trabalho do Espírito Santo de Deus na vida do homem, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que traz a ideia e a verdade bíblica que a ação de Deus aconteceu no mundo, e o nome dele é Jesus, que nos traz o apontamento da importância que Deus deu ao mundo, enviando o seu Filho, entregando o seu Filho, dando o seu Filho por amor de todos. Mas todos aqueles que crerem nele, entregarem a sua vida a ele, serão salvos. Réus, julgados, réus sim, julgados sim, mas absolvidos. Eu espero que essa palavra rápida tenha abençoado a sua vida. Se você puder, dê o seu like, compartilhe essa palavra. Por favor, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para atualizações. Nós vamos vir com outros vídeos interessantes logo sobre coisamento, sobre família, sobre estudos, sobre uma série de temas que vão impactar a sua vida. Então Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.